Não, gente, a Ellie não tá esquecendo o Joe ou deixando de honrar a memória dele ou algo assim. Essa ainda é uma história de vingança. Oiê, tudo bom? Eu sou a Mikan, Mika com 3 N's no final, e hoje eu vou falar de The Last of Us. Esse aqui é o segundo vídeo aprofundado sobre a segunda temporada da série. Pra quem não sabe, eu tô fazendo uma cobertura semanal, então toda segunda às 8 da noite tem live aqui no canal com as minhas primeiras impressões do episódio. Por exemplo, eu já fiz um abordando a complexidade dos personagens da série nos 2 primeiros episódios. E agora que a gente já chegou no episódio 4, tá indo pro 5, chegou a hora de mais um vídeo desse. E dessa vez eu vou falar da sede de vingança da Ellie, ou da falta dela, de acordo com algumas pessoas. Tem gente que comentou que a personagem não tá levando a vingança a sério, que tá faltando um sangue no olho, entendeu? E eu acho que a questão não é bem essa. Pra isso eu acho que é importante a gente falar sobre luto. Bora conversar? E ó, esse vídeo aqui não vai trazer spoilers do jogo, podem ficar tranquilos, mas eu vou discutir os acontecimentos que rolaram nos 4 primeiros episódios da segunda temporada da série. Se você ainda não assistiu, recomendo você ir lá, assistir e depois voltar aqui pra continuar vendo o vídeo. E você pode ver todos os episódios de The Last of Us na Max, que é a nossa parceira nesses vídeos aprofundados. Os 4 primeiros episódios da segunda temporada já estão lá disponíveis pra você maratonar e sai episódio novo todo domingo às 22 horas. Aqui na descrição tem o link certinho pra você ver a nova temporada de The Last of Us na Max junto com a estreia. E já assina pra não perder o 5º episódio, porque ele promete. Mas por enquanto, bora falar dos 4 primeiros. Então, muitos dos comentários que eu recebi sobre esse 4º episódio de The Last of Us falaram que a Ellie parecia que não tava ali muito empenhada na vingança dela, que o comportamento dela tava muito de boas, que ela não parecia ter uma grande sede de vingança ali. Meio tipo, te falta ódio, Ellie. E assim, eu entendo parcialmente essa sensação, apesar de discordar um pouco. Porque sim, The Last of Us 2 é uma história que fala, entre muitas coisas, de vingança e ciclos de violência. É um dos sentimentos dominantes do jogo e também é um dos aspectos principais da série agora. Mas eu não acho que a série tá deixando de lado esse aspecto de forma alguma. Pelo contrário, eu acho que agora no fim do episódio 4 a gente viu como a Ellie vai mergulhar de cabeça nessa jornada de vingança dela. Antes ela só não tinha os meios pra isso. Mas vamos começar a falar sobre isso lá no episódio 3, que teve o discurso em Jackson. Teve gente nos comentários da live, gente que me mandou mensagem nas redes sociais falando que achou a Ellie muito tranquilinha, muito pacifista, que não era assim que ela deveria estar se sentindo de verdade. Mas o ponto é que ela realmente não estava se sentindo daquele jeito. Até mesmo a Gale, a psicóloga, fala que a Ellie é uma mentirosa, assim como o discurso dela. Ali ela só tava seguindo o conselho do Jesse pra tentar persuadir a galera do conselho de Jackson pra liberar um grupo pra vingança. Mas ela tava totalmente disposta a ir sozinha se fosse necessário, tanto que depois ela foi só com a Dina. A própria Dina imaginava que esse tipo de coisa ia acontecer, tanto que por isso ela evitou contar informações que ela sabia da WLF, porque ela tinha certeza que se ela falasse isso enquanto a Ellie tava lá no hospital, a Ellie ia fugir do hospital e ir sozinha, toda quebrada ali, atrás deles pra tentar vingança. Só que mesmo querendo ir o quanto antes, a Ellie sabe que eles têm mais chances de conseguir o objetivo deles se tiverem um grupo maior. Por isso que ela queria convencer o conselho a mandar mais pessoas. Aquele discurso apelando pra justiça e coletividade não quer dizer que a Ellie pense assim, mas sim que ela tá falando o que ela pensa que a galera quer ouvir. No fundo, eu acho que o sentimento dela tem mais a ver com o que o Seth fez ali. Xingar todo mundo, fazer as pessoas sentirem vergonha de não irem procurar vingança. Mais ou menos o que a Ellie tentou fazer com o Tommy naquela conversa, inclusive. A série soletrou muito pra gente que a Ellie queria se vingar, que não tava pensando nas consequências. Tanto que ela nem traçou um plano concreto, ela só ia levar um monte de arma e andar em direção ao noroeste. Precisou a Dina pisar no freio e ajudar a planejar qualquer coisa que não fosse só vou lá e vou atirar na Abby. E agora que as duas estão em Seattle mesmo, no episódio 4, não tinha como a Ellie e a Dina irem imediatamente atrás da vingança. Porque por onde que elas começam? No começo desse episódio, elas não estão só passeando pela cidade, elas estão buscando ali informações sobre a WLF, tentando entender o que aconteceu ali. Porque a gente tem que lembrar que elas saíram de Jackson sem saber quase nada sobre a WLF. Elas sabiam só o nome de alguns integrantes, que era um grupo da Abby, o símbolo deles, o nome do grupo, mas assim, elas não sabiam nada de substancial ali. Seattle é uma cidade muito grande, então elas tinham que encontrar ali quais eram as bases, quantas pessoas eram. Tem algumas coisas que elas não faziam ideia, por exemplo, a existência dos Serafitas e a existência do conflito deles com a WLF. Elas não sabiam que a WLF é um grupo fortemente armado. Então todas essas coisas elas tiveram que descobrir ao longo desse episódio. E mesmo descobrindo todas essas coisas, elas ainda não conseguiram descobrir onde está a Abby, porque não teve como. Talvez nos próximos episódios elas descubram, mas por enquanto elas ainda não conseguiram esse tipo de informação. E assim, mesmo se for comparar com o jogo, você também não vai direto assim pra parte da vingança. Você fica um bom tempo perambulando ali pela cidade. Inclusive eu tô fazendo uma gameplay de The Last of Us Parte 2 aqui no canal, e eu tô jogando nesse momento o primeiro dia de Seattle pra quem quiser ver e comparar, etc. Mas esse início ali do primeiro dia de Seattle é quase como se fosse um mundo aberto comparado com o restante do jogo. Você tem vários lugares ali no
centro da cidade que você pode explorar e ir descobrindo algumas informações sobre o que aconteceu com a Fedra, o que é a WLF e tudo mais. Muita coisa dessa parte é até opcional, inclusive o momento da loja de discos que apareceu na série. No jogo você meio que acaba esbarrando nesses momentos durante a exploração, mas é muito fácil você perder. Nesse momento inicial de Seattle, você ainda não sabe onde que a Abby tá, então tem que ficar investigando. Você talvez tenha uma ideia de onde alguns aliados dela possam estar, mas você tem que explorar bastante pra conseguir talvez chegar em alguma pista. E durante todo esse tempo de exploração, a Dina e a Ellie conversam sobre vários assuntos, não só sobre a vingança ou sobre o plano em si. Até porque nem tem como esse ser o único assunto, eu já vou falar mais sobre isso. Óbvio que não dava pra colocar elas explorando todos esses lugares e conversando por horas e horas na série, porque série e jogo são mídias diferentes. Então uma coisa que é mais solta no jogo, talvez na série tenha que ser mais estruturada. E eu achei a solução que eles deram pra mostrar esse primeiro dia na série muito boa. Primeiro a gente vê uma exploração breve ali pra elas se situarem na cidade, mas logo de cara a série já mostra pra gente que tem aquela torre de TV. E é dada uma explicação bem razoável, bem lógica pra elas não irem lá logo de cara. Elas vão esperar anoitecer pra ser mais difícil de serem detectadas. Isso também acaba funcionando como uma desculpa pra elas passarem um tempo ali na loja de discos. Dessa forma, a série consegue entregar uma cena mais descontraída sem ficar parecendo que a Ellie largou a missão ou algo assim. Porque, gente, naquele contexto ali, que eu achei bem razoável, que tem que esperar anoitecer, elas têm horas pra ficar ali na loja de discos aguardando. O que a Ellie ia fazer lá durante todo esse tempo? Ela ia ficar listando os nomes de todas as pessoas da WLF que ela quer matar, tipo a Arya Stark, e mesmo a Arya, que era super movida por vingança, meio que só falava esses nomes na hora de dormir. Durante o restante do dia ela fazia outras coisas. A partir do momento que tá de noite, que é a condição pra elas irem pro prédio da emissora, elas vão, sem enrolar. E logo de cara elas já combinam que, se for necessário, elas vão sim matar pessoas da WLF que não estavam no grupo que atacou o Joe. Ou seja, já é um plano de vingança mais violento do que só chegar a matar a Abby e pronto. Mas isso também leva a uma outra crítica que eu ouvi em relação a Ellie não sair matando os soldados da WLF ali no prédio da emissora. Principalmente quando ela tava ali atrás do cara, meio que, ela podia ter ido ali com a faquinha, podia ter atacado ele, já eliminava logo de cara. E, gente, vamos lá, por mais que no jogo exista essa possibilidade, isso não quer dizer que a personagem vá agir assim na série. Eu não quero ficar muito tempo aqui detalhando as mecânicas do jogo e tal, mas basicamente em The Last of Us você consegue passar muitas áreas de uma forma furtiva, ou seja, sem alertar ninguém e tudo, sem entrar em combate, ou você pode também sair atirando em todo mundo, você que decide como vai jogar. E os dois jeitos podem ser super legais, mas tem uma coisa que existe na série que não existe no jogo. Os personagens da série só têm uma vida. Não dá pra eles saírem atirando à torta e à direito. É permadeath, entendeu? Se isso acontecesse, quase que em toda a cena a Ellie e a Dina iam ter que ser a prova de bala. Eu não tenho nenhuma dúvida de que, se fosse simplesmente um cara ali sozinho, a Ellie ia sim atacar ele, ou ia pelo menos tentar pegar ele como prisioneiro pra tentar alguma informação. E se esse cara fosse do grupo da Abby, então acho que mesmo se ele não tivesse sozinho, a Ellie provavelmente ia perder o controle ali. Mas não era o caso, e ainda tem mais. Naquela situação tem um monte de motivo pra não sair atirando. Primeiro que elas estavam em desvantagem em todos os sentidos. Os caras estão armados até os dentes, têm colete à prova de balas, walkie-talkie pra chamar reforços, treinamento militar, e elas duas têm, sei lá, 2 revólveres e um sonho, basicamente. Segundo que elas têm uma coisa muito importante a esconder naquele momento: a presença delas. Até a Ellie, que é bem menos sensata que a Dina, sabe que qualquer coisa que anunciasse a presença delas ali seria um tiro no pé. Não só porque elas poderiam ser atacadas ali naquele momento, mas também porque elas ainda tinham o fator surpresa. A WLF ainda não sabe quem elas são, o que elas querem, e também não sabia ainda nem que elas estavam em Seattle. A atenção dos lobos naquele momento tá voltada só para cicatrizes. Então vamos supor que a Ellie tivesse ido ali por trás do cara e matado ele com a faquinha. Isso não ia trazer benefício nenhum pra ela não ganhou nenhuma informação nova com isso. E não só não ia ajudar, como ia acabar denunciando que tem mais alguém ali. Porque os outros soldados iam perceber em algum momento que o amigo dele sumiu, que ele não tava respondendo o rádio, e eles iam encontrar o corpo dele e deduzir que tinha mais alguém lá. Eles iam começar a procurar quem fez isso, e aí já era o fator surpresa. Claro que no fim das contas o fator surpresa foi embora mesmo, mas ela não tinha como saber disso. Eu acho que não é exatamente uma falta de ódio ou de sede de vingança, mas sim um mínimo de autopreservação. Por que ela ia se arriscar a morrer em uma coisa sem sentido? Se isso acontecer, ela não vai conseguir o objetivo verdadeiro dela, que é se vingar da Abby. Eu acho que esse é um caso bem emblemático em que a gente precisa entender que o personagem da série não vai necessariamente agir da forma que a gente faria as missões do jogo. A Ellie com certeza vai arriscar a vida várias vezes nessa temporada, mas eu não acho que vai ser por causa de algum soldado aleatório. E eu particularmente gostei bastante da forma que uma coisa foi levando a outra nessas cenas. Pra mim ficou bem legal, eu queria saber a opinião de vocês, mas eu gostei bastante, porque começaram com esse suspense, a gente não saber se elas iam ser pegas pelos soldados da WLF ou não, aí elas são descobertas e tem esse caos, aí elas descem pro metrô e lá tem mais suspense, só que com os infectados,
uma parte bem mais de terror, assim, que vira também uma perseguição super frenética com aquela horda e vai desembocar ali no teatro, em que a gente tem esse confronto da Ellie com a Dina achando que ela tá infectada. Então, assim, é uma parte muito intensa do episódio e eu achei que a furtividade ali no começo foi essencial pra isso. E aí, voltando no papo de falar sobre vingança, de ter supostamente esquecido o Joe, no meio disso tudo que aconteceu, quando que a Ellie iria falar do Joe? Quando que ela iria falar mesmo assim, 100%, nossa, eu quero me vingar da Abby? A gente meio que já sabe isso, então não é que deu tempo e também nem precisava muito. E depois que a Dina descobriu a imunidade da Ellie, elas tiveram outros assuntos pra conversar também, né? O que me leva a um outro ponto, né? A Ellie não fica só falando de vingança, discutindo o plano de vingança, porque meio que ninguém faria isso. Seria até contraditório em uma série como The Last of Us, que preza muito pela complexidade dos personagens, como eu falei no outro vídeo. Mesmo quando a gente tá obcecado com alguma coisa na nossa vida, não é que a gente fala disso literalmente 100% do tempo. Não importa o assunto e nem quão obcecado você esteja, tá? Em algum momento você vai ter que prestar atenção em alguma outra coisa, mesmo que momentaneamente. Sei lá, situação hipotética, tá, pessoal? Você pode estar destruído aí com um término de relacionamento, com a perda de um ente querido, ou até alguma coisa não relacionada a isso, mas que pode estar te afetando muito, dominando seus pensamentos. Talvez, depois de meses que isso aconteceu, você, e o você aqui é uma pessoa hipotética, não necessariamente você especificamente que está me assistindo, né? Mas você talvez tenha, sei lá, parado pra fazer alguma tarefa, tipo, juntar os documentos pra declarar o seu imposto de renda. Ou até alguma coisa mais tranquila que isso, como encontrar algum amigo, jogar videogame. Isso não quer dizer necessariamente que você, ou essa pessoa hipotética que eu tô falando, esteja já 100% bem com o que aconteceu. Talvez você pense naquela pessoa que você perdeu todo santo dia. Talvez você até fale disso a maior parte do tempo. Mas isso não quer dizer que você necessariamente faça isso 100% do tempo. E isso não diminui os seus sentimentos em relação a essa perda, só mostra que você é humano. E cada ser humano vai processar as coisas de uma forma diferente. Existe aquele conceito, né, dos 5 estágios do luto, mas a real é que parece que não é bem assim que funciona. Na maioria das vezes, a forma que a gente lida com o luto não é muito linear. Tem vários artigos que questionam o uso desses 5 estágios para falar de luto no sentido de perder alguém. Isso porque originalmente eles não foram mesmo criados para falar de perda. Eles foram criados por uma psiquiatra para descrever o luto que pacientes terminais sentiam em relação à própria morte. Só depois é que esse conceito passou a ser mais aplicado a pessoas que perderam algum ente querido. A própria criadora dos estágios depois disse que o luto não funciona assim de uma forma tão linear e previsível. E ela até se queixou de como as pessoas talvez não tenham entendido tão bem assim o conceito. O ponto pra mim é esse: o luto não é algo linear e nem funciona da mesma forma pra todas as pessoas. Tem até aqueles gráficos falando de como ele não é uma linhazinha passando ali pelos estágios, mas sim um grande emaranhado de emoções. A gente não sente as coisas nessa ordem assim certinha. Pode ser que num dia você sinta mais raiva e no outro você tá extremamente triste, e vai ter dia que talvez você até meio que esqueça da situação momentaneamente. O que não quer dizer que você esqueceu de verdade, só que tá mais lá no fundo. E é justamente porque existe essa ideia de que o luto é uma coisa linear, que pra todo mundo é igual, e que meio que existe uma forma certa ou não de você vivenciar a perda de alguém, que esse assunto se torna muito mais complicado. Porque junto com o luto, talvez venha também aquela sensação de culpa por não estar vivendo o luto certo. Uma coisa meio, como assim eu tô curtindo a vida, eu tô dando risada aqui, se eu deveria estar triste agora? Será que se eu me permitir sentir bem nessa hora, eu não estaria desonrando a memória daquela pessoa? E isso é uma impressão de quem tá vivendo o luto em relação a si mesmo, mas também existem as pessoas que vão olhar o luto dos outros e dar uma julgada. Sei lá, se uma pessoa perdeu um parente muito querido e na mesma semana depois foi ao cinema com os amigos ver um filme de comédia e dar muita risada. Aí algumas pessoas na vida dela podem dizer, nossa, será que ela amava esse parente tanto assim? Não tá aparecendo, já tá até indo ao cinema. E é uma situação meio aleatória, mas é só pra exemplificar mesmo que até num caso desse tipo, aquela pessoa com certeza ainda tá sentindo o luto, mesmo se ela foi ao cinema. É que não necessariamente ela vai ter só aquele mesmo sentimento 100% do tempo, todos os dias. Vai ter dia que ela vai sentir mais, vai ter dia que vai sentir menos, vai ter dia que vai ficar chorando, vai ter dia que não. Tem gente que vai sim ficar melancólico, vai ficar chorando por anos e anos, e aí também vai aparecer alguém dizendo que não tá vivendo o luto da forma correta também, porque já devia ter superado. Como assim? Já se passaram tantos anos. Já era pra estar no estágio da aceitação. Resumindo, cada pessoa é mesmo muito diferente uma da outra, todo mundo processa as coisas de forma diferente, inclusive o luto. E isso faz parte de ser humano. E uma coisa que eu sempre elogiei muito em The Last of Us é a humanidade, a complexidade dos personagens. Então é justamente por isso que o luto é mostrado dessa forma na série, na minha opinião. Na série a gente tá vendo uma Ellie que perdeu o Joel há mais de 3 meses. Eu tô contando que demoraram algumas semanas aí, pelo menos, pra ela chegar em Seattle. E além de ter passado um pouco de tempo, a Ellie já não é uma personagem que gosta muito de falar abertamente do que tá sentindo. A gente viu ali no episódio 3 como ela chora copiosamente na jaqueta do Joe, mas quando a Dina
chega, ela começa a secar as lágrimas desesperada para que ela não seja vista chorando dessa forma. Ela tenta esconder esse luto, esconder essa tristeza profunda que ela tá sentindo, essa falta do Joe, essa revolta. Enfim, tem muitos sentimentos envolvidos ali, na minha opinião. Então já era esperado, na minha opinião, que ela não fosse ficar falando a cada 5 minutos sobre como ela tá triste pela morte do Joe, como ela tá chateada e tal. Mas não é porque não foi verbalizado que esse sentimento não esteja lá. Elas falam dele na cena do violão, por exemplo, e dá pra ver no rosto da Ellie que alguma coisa rolou ali. Talvez naquele momento ela tenha imaginado as aulas de violão com ele. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de que meses ou até anos depois que uma pessoa querida se foi, aconteceu alguma coisa que te lembraria aquela pessoa, e aí, pela enésima vez, caía a ficha de que, putz, é mesmo, essa pessoa não tá mais aqui comigo. No começo do processo de luto, eu acho que isso acontece quase que o tempo todo, né? Comenta aqui se vocês já passaram por algo do tipo, ou se, sei lá, sou só eu, mas eu acredito que seja mais comum. Eu acho que essa cena do violão foi meio que isso, sabe? Mais uma ficha caindo de que o Joe não tá lá. Então sim, o Joe tá nos pensamentos da Ellie, e eu tenho certeza que a vingança tá lá constantemente também. A cada vez que ela pensa no Joe, ela deve pensar na vingança também. A vingança tá ali fixa na cabeça dela. Tanto que no mesmo segundo que o radinho delas pega o sinal da WLF e ela ouve o nome da Nora, a Ellie para quase que imediatamente o papo de relacionamento que ela tava tendo com a Dina e já entra no modo ação. Então não, eu não acho que a Ellie tenha deixado a missão de lado e muito menos que ela tenha esquecido do Joe nesses episódios. Eu acho que agora que a gente vai mesmo ver como é a Ellie nessa missão, mas mesmo antes, uma Ellie tomada pelo desejo de vingança não é uma Ellie que só fala disso o tempo todo, que não conseguiria nem esperar escurecer para botar o plano em prática. Eu acho que a Ellie que a gente tá vendo é uma Ellie que tá buscando ali os melhores meios para se vingar, para conseguir atingir esse objetivo de qualquer forma. Uma Ellie para quem o Joe é uma lembrança agridoce, dolorida, complicada. E eu acho que nos próximos episódios a gente vai ver mais justamente disso. Eu acho que isso só reforça como The Last of Us é uma série que tem várias camadas ali nos seus personagens. E agora entra uma nova camada. Que beleza, agora a Ellie tem sim uma pista quente pra conseguir finalmente executar essa vingança dela. Talvez ela chegue mais perto da Abby. Mas ao mesmo tempo, agora ela também tem uma promessa de relacionamento pro futuro. Ela tem um relacionamento com a Dina, que tá grávida. Elas falaram de viver juntas, de criar o bebê juntas. E eu acho que isso vai ser uma questão abordada nos próximos episódios. Queria saber como que vocês acham que o episódio 5 vai lidar com essa questão da busca pela Abby. Comentem aqui o que vocês acham, mas evitando spoilers do jogo, por favor. E eu já vou aproveitar e falar o que eu acho que deve rolar. Eu acho que a Ellie vai sim mergulhar de cabeça na vingança agora, vai ficar bem sangue nos olhos, mas aí vem aquela nova camada que eu falei. Se a Ellie tiver que escolher entre esse futuro com a Dina, esse relacionamento dela com a Dina, que tá com muita promessa, ou o sucesso nessa missão, a vingança ali do Joe, se ela tiver que escolher entre essas duas coisas, que decisão será que ela vai tomar? Eu acredito que ela vai ter que lidar com isso. Ela já tá preocupada ali com a segurança da Dina nas missões. Elas vão ter que tomar muito cuidado. Será que isso não pode ser uma fonte de conflito pra elas? Será que a Dina vai insistir mesmo em ir nas missões? E se proteger a Dina acabar impedindo a Ellie de seguir esse objetivo da vingança? Tudo isso gera uma tensão dramática bem forte, então eu acho que pode ser uma das coisas que a série vai acabar explorando. Só que pra isso se tornar uma tensão dramática, a série precisava dedicar um tempo a mostrar esse relacionamento da Ellie com a Dina finalmente florescendo. Foi o que eles fizeram no episódio 4. Agora, a Ellie passa a ter algo a perder, e isso torna as coisas muito mais interessantes, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos episódios. E não se esquece que aqui na descrição tem o link pra ver The Last of Us na Max. Tem episódio novo todo domingo, às 22 horas, e também tem muito vídeo aqui no canal sobre o assunto. Inclusive, eu vou deixar um aqui na tela pra você assistir. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!